boa noite. Boa noite. O Supremo autoriza a abertura de mais um inquérito sobre Temer. A nova suspeita volta a envolver também o ex-assessor Rodrigo Rocha Loures. Alvo de outra apuração policial concluída ontem, Temer reage de forma dura e diz que no Brasil cada um quer atrapalhar, derrubar e derrotar o outro. Lula presta novo depoimento ao juiz Sérgio Moro amanhã, em Curitiba. No processo, propinas da Odebrecht para o Instituto do ex-presidente. Ministério Público lança uma campanha nacional contra a corrupção. Rodrigo Janot afirma que acusados tentam desacreditar as investigações. Rodrigo Maia afirma que a reforma da Previdência vai ficar para depois. Para o presidente da Câmara, as mudanças na lei eleitoral são mais urgentes. Prefeitura de São Paulo decide limitar o reajuste do IPTU ao índice da inflação. Dória desiste de aumento maior e a maioria dos carnês vai subir 3%. O Jornal da Gazeta está no ar. Um dia depois da divulgação do inquérito da Polícia Federal que apontou indícios de que o presidente foi beneficiado por um esquema de corrupção, Temer diz que o Brasil é um país onde cada um quer derrubar o outro. Em nota, a assessoria do Palácio foi ainda mais dura e afirma que facínoras roubam a verdade do país. No discurso durante um evento com empresários no Palácio do Planalto, o presidente Temer disse que problemas são criados de forma artificial. É uma coisa muito importante num país em que cada um quer derrubar o outro, cada um quer derrotar o outro, cada um quer encontrar um caminho para verificar como é que atrapalha o outro. E não conseguem. Não conseguem porque o Brasil não para. O povo brasileiro é maior do que toda e qualquer crise. O povo brasileiro é capaz de encarar os problemas, muitas vezes artificialmente criados, e dizer, não vou no artifício, eu vou na realidade. A assessoria de Temer divulgou uma nota à imprensa. O texto diz que garantias individuais estão sendo violentadas e que facínoras roubam do país a verdade. Segundo a nota, bandidos constroem versões por ouvir dizer para alcançar perdão, mesmo que parcial, por seus inúmeros crimes. Foi a resposta do Planalto ao inquérito da Polícia Federal que concluiu que há indícios de que Michel Temer recebeu 31 milhões e meio de reais em esquemas de corrupção. No relatório enviado ontem ao Supremo, os investigadores posicionam o presidente no centro do chamado quadrilhão do PMDB. Ao lado de Eduardo Cunha, que está preso, Temer estaria no comando da gestão do núcleo político da suposta organização criminosa formada pelo partido na Câmara. Também aparecem os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, além do ex-deputado Henrique Alves e de Gedel Vieira Lima, os dois presos. A Polícia Federal começou a investigar o chamado quadrilhão do PMDB ainda em 2015, baseada nas delações da Odebrecht, da JBS Friboi e do doleiro Lúcio Funaro. Segundo o relatório, o papel de Temer era o de oficializar o resultado dos acertos feitos por Eduardo Cunha, que, de acordo com a investigação, era o responsável pelas negociatas e chantagens. As conclusões da polícia devem ser usadas pelo procurador-geral Rodrigo Janot na segunda denúncia contra Temer, que ele deve apresentar nesta semana. Da primeira vez, aliados na Câmara impediram que o presidente fosse processado por corrupção, o que deve acontecer quando Temer deixar o cargo. Agora, além dos 31 milhões e meio de reais, a Polícia Federal cita outras vantagens que teriam sido recebidas pelo presidente da República. Entre elas, R$1 milhão pagos pela JBS Friboi ao coronel João Batista Lima, que é amigo e trabalhou para Temer. E os R$500 mil da mala que o ex-assessor Rocha Loures foi flagrado recebendo. O Ministério Público também acredita que o dinheiro era endereçado a Temer. O processo de Loures corre na primeira instância. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, aceita abrir inquérito sobre a participação do presidente Michel Temer em irregularidades no chamado Decreto dos Portos. O pedido foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot.
Em gravações, o próprio Temer e o seu antigo assessor especial e suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, falam da edição de um decreto que trataria da exploração de portos. Há suspeita de que houve pagamento de propina. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, será o relator do pedido de abertura de inquérito contra Temer no STF. Segundo Barroso, há elementos suficientes para deferir o pedido feito em junho por Rodrigo Janot, quando esse denunciou Temer por corrupção passiva com base em delação premiada da JBS Friboi. Quando chegou ao STF, o caso foi encaminhado para Edson Fachin automaticamente, porque ele é o relator das investigações da JBS no Supremo. Mas, em ofício, Janot pediu que o caso fosse sorteado para outro relator, porque não se tratava de um assunto relacionado com a Lava Jato. Na semana passada, o ministro encaminhou o caso para a presidente do tribunal, ministra Carmen Lúcia, que decidiu sortear para outro ministro. O doleiro Lúcio Funaro enviou um documento ao Supremo informando que a casa dele aqui em São Paulo foi invadida no último domingo. Segundo o site G1, Funaro informou que a mulher dele e a filha moram na casa que é vizinha de Joesley Batista, da JBS Friboi. Segundo o doleiro, durante a invasão, os 3 indivíduos acessaram a varanda dos quartos da casa e, ao serem vistos, fugiram sem levar nada. No documento enviado ao STF, Funaro pediu ao STF que seja apurado se o caso tem relação com o acordo de delação premiada fechado entre ele e a Procuradoria-Geral da República. Funaro é apontado como operador de propinas do PMDB e está preso em Brasília. O ex-procurador Marcelo Miller pede ao ministro Edson Fachin depoimento de Janot e de ex-colegas do Ministério Público sobre a delação da JBS. O objetivo, segundo a defesa do ex-procurador, é para que eles esclareçam se Marcelo Miller solicitou que intercedessem de qualquer forma em favor do grupo frigorífico. Os advogados do ex-procurador negam que ele tenha feito jogo duplo ou agido contra a lei e que o último contato com Rodrigo Janot foi no ano passado, quando deixou de ser seu auxiliar. E no depoimento que prestou na semana passada, Miller admitiu que viajou para São Paulo para se encontrar com o dono da JBS Friboi, Joesley Batista, e com o ex-diretor do grupo, Ricardo Saldi, quando ainda era procurador da República. A passagem aérea teria sido paga pelo escritório de advocacia Trent Rossi e Watanabe, local onde foi trabalhar ao deixar o Ministério Público. O escritório atuou no acordo de leniência do grupo JF. Em depoimento, Joesley disse que encontrou o ex-procurador Marcelo Miller pelo menos 3 vezes. No entanto, disse que nunca pediu orientação sobre a elaboração dos anexos e nem sobre a produção de uma prova específica. Já o executivo Ricardo Saldi disse que o primeiro encontro com Marcelo Miller ocorreu no dia 8 de março. Nesta data, Miller tinha pedido demissão do cargo de procurador, mas ainda não tinha sido exonerado. Joesley e Saldi estão detidos na sede da Polícia Federal em Brasília. A cela não tem banheiro e possui apenas um cano de água fria. As prisões são temporárias, com prazo de 5 dias, que podem ser convertidas para preventiva, sem data para soltura. Segundo Rodrigo Janot, os dois omitiram informações no acordo de delação premiada. No depoimento à Procuradoria-Geral da República, Joesley Batista disse também que antes de se tornar um delator, tratou com vários políticos sobre como parar a Operação Lava Jato. O empresário afirmou que os políticos com quem mais falou sobre tudo o que acontecia com a empresa no âmbito da operação durante os últimos 3 anos foram o senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressista, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o presidente Michel Temer, ambos do PMDB. Joesley também reconheceu aos investigadores da Lava Jato que possui novas gravações ainda não entregues e que estão fora do Brasil. Segundo Joesley, as gravações não conteriam indícios de crimes e já entregou à Procuradoria-Geral da República o que julgou necessário para validar o acordo de delação premiada. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, rebateu as críticas feitas pelo colega Gilmar Mendes de que ele foi ludibriado pela Procuradoria-Geral da República e pelos executivos da JBS. Na sessão de hoje, Gilmar Mendes fez críticas pesadas a Fachin.
Ele disse que o ministro passa por enorme constrangimento por ter homologado a delação premiada dos executivos do frigorífico JBS. Este caso, ministro Fachin, eu imagino o seu drama pessoal. Eu imagino, eu consigo avaliar. Ter sido ludibriado por Miller e Caterva e ter tido o dever de homologar isto deve lhe impor um constrangimento pessoal muito grande nesse episódio do JBS. Eu que fui da Procuradoria-Geral da República e que lá entrei em 1984 e ver o estado de putrefação, de degradação dessa instituição, me constrange. Em resposta, Fachin quebrou o silêncio e disse que atua na corte de acordo com a lei. Segundo ele, julgar de acordo com a prova dos autos não deve constranger ninguém, muito menos um ministro da Suprema Corte. Fachin disse que está com a alma em paz em relação às homologações que fez até aqui. Durante o lançamento de campanha contra a corrupção em Brasília, o Procurador-Geral da República reforçou a importância das investigações da Lava Jato. Sem citar nomes, Rodrigo Janot disse que a defesa de corruptos é tentar desacreditar quem os investiga. As declarações foram dadas no lançamento de uma campanha contra a corrupção em Brasília. As instituições estão funcionando. As reações também têm sido proporcionais. Como não há escusas pelos fatos descobertos e que vieram à luz, tantos são os fatos que estão escancaradamente comprovados que a estratégia de defesa não pode ser outra senão tentar desconstituir, desacreditar a figura das pessoas encarregadas do combate à corrupção. Nós temos que lembrar disso todo dia e fazer saber aos nossos detratores que nós não conjugamos dois verbos: retroceder e desistir no combate à corrupção. Desde a delação dos executivos da JBS, Janot virou alvo de críticas, que só aumentaram após a revelação que o ex-procurador Marcelo Miller teria atuado em favor da JBS Friboi durante a elaboração do acordo de delação. Miller era ex-auxiliar de Janot e trabalhou no gabinete do Procurador-Geral da República. O deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, foi escolhido relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da JBS. A CPMI foi instalada na semana passada no Congresso para apurar supostas irregularidades em empréstimos do BNDES ao grupo JF, que controla a JBS Friboi. A confirmação do nome de Marum já provocou confusão e baixas na comissão. A escolha foi feita pelo senador Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins, presidente da CPI. Criada em maio, a comissão só foi instalada depois que a Procuradoria-Geral da República anunciou que revisaria as delações da JBS. Os depoimentos de Joesley Batista e de executivos da empresa embasaram a denúncia contra o presidente Temer por corrupção passiva, que foi barrada na Câmara em agosto. Marum era um dos principais aliados do ex-presidente da Câmara e deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB, e é membro da tropa de choque do presidente Michel Temer na Câmara. Hoje, ele prometeu atuar com independência. Tenho uma relação estreita com o governo, mas eu vou atuar em cima da verdade. E vocês, acompanhando o trabalho na comissão, verão que vai ser isso que vai acontecer. Obviamente, eu não quero mais, não desejo uma espetacularização da CPI, não desejo a transformação da CPI num palanque eleitoral. Com a escolha de Marum, o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, deixou a CPI e afirmou que fica evidente que essa vai ser uma investigação parcial. No começo da sessão, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, também pediu para deixar a comissão, que chamou de chapa branca. E diante de dois fatos. O primeiro, a ida de Vossa Excelência ao Palácio do Jaburu conversar com o presidente da República sobre a CPMI, que já lhe enfraquece muito do ponto de vista moral.
Não há condição nenhuma de um presidente de comissão parlamentar de inquérito procurar o presidente da República que tem envolvimento no caso. Não há a menor condição. Segundo, o senhor indicar o principal representante do presidente da República na Câmara, que é o deputado Marum, que é o maior defensor, é o testa de ferro do presidente da República lá na Câmara Federal. Portanto, diante dessa farsa, dessa CPMI chapa branca, eu estou pedindo a retirada do meu nome para não participar de uma CPMI dessa natureza. Não me proponha isso. No fim de semana, o presidente da CPI se encontrou com o presidente Michel Temer e com o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí. Ataídes de Oliveira disse que no encontro discutiu temas de interesse de seu estado. Pois bem, no sábado, às 16 horas, o Embaçaí me liga e pergunta: você está em Brasília? Eu disse: estou. Você pode dar um pulinho aqui no Jaburu, que eu estou aqui do lado do ministro Moreira Franco e do presidente Michel. Você quer falar sobre a BR-153? Eu disse: estou indo. E irei quantas vezes me chamar para tratar desse assunto. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a CPI mista da JBS Friboi. Instalou-se no Congresso uma comissão inútil e suspeita. É inútil porque se dispõe a forçar portas já arrombadas. É suspeita porque destina-se a livrar a cara de um presidente enrolado, seus cúmplices e aliados. O relator da comissão é o deputado Carlos Marum, ex-devoto de Eduardo Cunha, hoje membro da Infantaria Legislativa de Michel Temer. O presidente é o senador Ataídes de Oliveira, tucano como Aécio Neves. O nome da nova comissão é farsa, mas todo mundo chama de CPI da JBS. Quem não quiser fazer papel de bobo deve prestar atenção num detalhe. A farsa tem o apoio integral do Palácio do Planalto. Ataídes, o presidente da comissão, esteve com Temer no final de semana. Marum, o relator, tem acesso irrestrito à maçaneta do gabinete presidencial. Há inquéritos abertos contra a JBS. A delação do grupo encrencou gente graúda e encurralou Michel Temer. Os inquéritos não dependem de CPI para dar frutos. A delação, problemática, será higienizada pelo Supremo Tribunal Federal. O teatro da CPI visa outras coisas: poupar investigados, se vingar de investigadores e avacalhar com o Instituto da Colaboração Premiada. A sorte é que chamar de CPI uma farsa não fará da farsa uma CPI. Boa noite. O ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, do PT, disse hoje não ter medo das conversas gravadas pelo executivo da JBS Friboi, Joesley Batista, que teriam sido guardadas no exterior pelo empresário. O ex-ministro confirmou que foi procurado por Joesley, mas rebateu as acusações de que teria recebido dinheiro da empresa por intermédio do seu sócio Marco Aurélio Carvalho, ou que teria negociado uma boa relação entre o executivo e ministros do Supremo. Hoje, Cardoso prestou depoimento à Justiça Federal, aqui em São Paulo, como testemunha de defesa do ex-presidente Lula na Operação Zelotes. Amanhã, o ex-presidente Lula presta um novo depoimento ao juiz Sérgio Moro em Curitiba, dessa vez por suspeitas de recebimento de propina da construtora Odebrecht. Lula já foi condenado em outro processo acusado de receber vantagens indevidas de outra construtora, a OAS. O depoimento está marcado para as 2h da tarde. Nesta ação, Lula é acusado de ter recebido vantagens indevidas da Odebrecht na forma de um prédio para abrigar o Instituto Lula, no valor de 12 milhões de reais, e uma cobertura vizinha ao apartamento onde mora em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Cerca de 1.000 policiais devem participar do esquema de segurança. 1/3 do efetivo disponibilizado quando Lula prestou depoimento em maio sobre o triplex em Guarujá, no litoral paulista. Ontem, a defesa do ex-presidente Lula protocolou no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, recurso contra a condenação do petista por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso envolvendo este imóvel. A corte é responsável pelo julgamento em segunda instância dos processos do juiz Sérgio Moro. Os advogados contestaram os depoimentos de Léo Pinheiro e Agenor Magalhães Medeiros, que, segundo eles, serviram como base para a sentença. E pedem que o processo seja anulado e que Lula seja ouvido novamente pelo TRF, sob o argumento de que Moro
jamais teve interesse em apurar a realidade dos fatos e atuou como verdadeiro acusador. Segundo o Ministério Público Federal, Lula recebeu propina no valor de R$ 3.700.000 da OAS por contratos assinados entre a construtora e a Petrobras. Em julho, o ex-presidente foi condenado a 9 anos e meio de prisão neste processo, mas recorre da sentença em liberdade. E o juiz Sérgio Moro ordenou o bloqueio de até R$ 13.700.000 em bens de Lula. No entanto, a defesa do petista também recorreu da decisão, alegando que entre esses valores, uma parte era referente à aposentadoria que Lula recebe no valor de R$ 8.900 por ser anistiado político. Além disso, os advogados afirmam que há recursos que pertencem ao espólio da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Sendo assim, alegam que a metade dos bens dela deve ser dividida entre os herdeiros. O magistrado deu um prazo de 15 dias para a defesa apresentar documentos que comprovem as alegações. No despacho, Moro determinou ainda ao Ministério Público Federal que se manifeste sobre o pedido de Lula, mas não há prazo para que a decisão final sobre o assunto seja tomada. Atualmente, Lula enfrenta 5 acusações que vão de corrupção passiva e lavagem de dinheiro até organização criminosa e tentativa de obstrução da justiça. Ele afirma ser inocente e diz que é vítima de uma perseguição que visa impedir seu retorno ao poder. E daqui a pouco, o Rodolfo Gamberini entrevista o petista José Américo, deputado estadual, sobre a crise política e as eleições do ano que vem. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, disse hoje que a reforma da Previdência não é prioridade no momento. Acho que a gente tem aí algumas pautas na frente, né? Não adianta a gente ficar tratando de reforma da Previdência hoje. Nós temos a reforma política, temos que esperar para ver se vem a segunda denúncia contra o presidente. E enquanto essas pautas de fato, depois da política, se existir a denúncia, eu acho que a pauta do plenário vai ficar um pouco concentrada novamente na denúncia e depois a gente vai reunir os líderes para ver o que nós temos condição de votar. O prefeito de São Paulo voltou atrás e disse que o IPTU do ano que vem, de 70% dos imóveis da cidade, vai ser reajustado pelo índice da inflação. A planta genérica de valores, a PGV, é usada como base para aumentar ou não o valor do IPTU. Como a prefeitura anunciou que ela não vai ser alterada, a maioria dos imóveis aqui da cidade de São Paulo terá apenas a inflação como cálculo para o reajuste do imposto. Na prática, apenas 30% dos imóveis da capital devem ter aumentos somados à inflação. Esses 30% correspondem exatamente aos imóveis que ainda pagam o reajuste de 2013. Ou seja, se a PGV fosse revisada agora, esses mesmos imóveis pagariam um IPTU ainda maior a partir de 2018. Pela lei, a planta genérica deve ser revista a cada 4 anos pela prefeitura. O início da fiscalização do uso de vagas especiais em estabelecimentos privados aumenta em 300% o número de cartões emitidos na capital para deficientes e idosos. A repórter Carla Rodeiro tem mais informações. Carla. Olha, hoje o que acontece com a fiscalização das vagas especiais em shoppings, bancos, supermercados, mesmo quem é deficiente físico ou idoso e estaciona na vaga reservada, mas não tem o cartão, pode ser multado. Por isso que a procura explodiu. Antes eram emitidos 300 cartões por dia, agora são 1.300. Bem, desde o dia 1º, quando começou a fiscalização, até hoje, já foram aplicadas 241 multas, média de 20 por dia. E é uma infração considerada gravíssima, que vale R$ 293,07 na carteira. Bem, quem quiser denunciar o uso indevido de uma vaga especial, pode ligar para o número 1188. A ligação é de graça. Já o cartão para deficiente físico ou idoso pode ser pedido pelo site da Secretaria Municipal de Transportes. Aí depois o documento é enviado para a casa da pessoa pelo correio. Com vocês no estúdio.
Fãs de várias gerações do grupo Nirvana ganharam um presente. A partir de hoje, aqui em São Paulo, podem visitar a exposição que conta a história da banda que renovou o rock norte-americano. A mostra veio diretamente do Museu da Cultura Pop de Seattle, a cidade que ficou famosa por sediar o movimento grunge nos anos 90. São mais de 200 objetos entre instrumentos musicais, fotos, vídeos e curiosidades da banda que foi liderada por Kurt Cobain. A Adriana foi a primeira a chegar. A tatuagem estampa a paixão pela banda que vem desde a adolescência. Desde pequenininha, nos meus 13, 14 anos, eu já era grunge, já era Nirvana. O grupo surgiu em Aberdeen, estado de Washington, em 1987. O nome Nirvana veio de um conceito budista que significa o desapego das coisas materiais e a superação da existência. As canções costumavam variar com mudanças dinâmicas que iam de instantes de calmaria a partes bem barulhentas. As músicas de maior sucesso entre os adolescentes foram Smells Like Teen Spirit e Come As You Are. A banda ícone do rock lançou 3 álbuns de estúdio e teve várias formações. A mais famosa contava com Kurt Cobain nos vocais e guitarra, Kristen Novoselic no baixo e o baterista Dave Grohl. O Nirvana estourou mesmo em meio ao movimento grunge do rock alternativo na cidade de Seattle. Em 1994, com a morte do vocalista Kurt Cobain, a banda acabou colocando um ponto final neste período criativo. Um momento que ficou na memória de muita gente. Foi uma pancada mesmo. Eu acho que eu nunca chorei tanto, para falar a verdade. A exposição Nirvana, levando o punk para as massas, veio direto dos Estados Unidos. Aqui dá para ver fotos, vídeos, depoimentos e instrumentos musicais, como a primeira guitarra que Cobain quebrou no palco e o primeiro contrato assinado pelo grupo com uma gravadora. Tem ainda a lista de músicas de um show que eles fizeram no Brasil em 1993. E minha esposa a gente coloca as músicas, fica escutando a tarde inteira, se puder. E você chegou a ver algum show dele? Não, infelizmente não tive essa sorte. O álbum Nevermind foi o que consolidou a carreira da banda e é uma das capas mais emblemáticas da história da música. Aqui dá até para tirar uma foto com a nota de $1. Sou músico, graças a essa banda incrível aqui. Ela mudou a história da música. Ninguém fazia nada parecido e trouxe todas as bandas de Seattle que vinham juntos, que são incríveis também dessa época. Era uma cena, né? O norte-americano Jacob McMurray foi quem criou a exposição, reunindo todo o material desde 2009 e contou com a ajuda de ex-integrantes do conjunto. Ele diz que a pesquisa durou 2 anos e que queria garantir um bom resultado. Depois de mais de 20 anos, a música do Nirvana continua viva e ainda emociona milhares de fãs em todo o mundo. Além de marcar nossa adolescência, foi um hino, né? E vai ficar para sempre. A exposição sobre o grupo Nirvana fica em cartaz no pavilhão da Bienal até o dia 12 de dezembro. As visitas podem ser feitas de terça a sexta-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde, e aos sábados e domingos e feriados até às 19 horas. Os ingressos custam R$ 35. Ontem à tarde, tivemos a tarde, claro, desculpem o cacófato, mais quente do inverno na cidade de São Paulo. Os termômetros marcaram 31,9 graus. Pois é, e esse recorde de calor pode ser batido durante essa semana, já que a tendência é de aumento da temperatura. Vamos ver então mais detalhes da previsão com Luciana Magalhães. O tempo não muda amanhã na maior parte do Brasil, com exceção do sul, onde instabilidades se espalham. Elas provocam chuva contínua no centro-sul gaúcho e avançam pela região até o fim da semana. Já o sudeste e a maior parte do centro-oeste seguem com tempo firme e ar seco. A chuva não dá trégua na faixa leste entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. E no norte do país, calor e pancadas de chuva, exceto no sudeste do Pará e também no Tocantins. E nesse calorão todo que está fazendo, vamos ver agora as capitais que terão as temperaturas mais baixas.
Olha, Porto Alegre terá máxima amanhã de 26 graus, Vitória máxima de 25, Salvador 27 graus e Florianópolis máxima de 26. Já o estado de São Paulo continuará quente amanhã. A nebulosidade ainda varia no litoral, mas mesmo assim não há expectativa de chuva. Nas outras áreas, céu mais aberto, sol forte e umidade do ar baixa. No centro-oeste, Votuporanga terá máxima de 36 graus. No norte, Barretos e também Ribeirão Preto terão máxima de 33. E no litoral, máxima amanhã de 26 graus em Santos e de 30 em Caraguatatuba. Na capital, a tendência é que faça ainda mais calor. Não há previsão de chuva para os próximos dias e teremos máximas que mais parecem de verão, com 30 graus amanhã, 32 na quinta e até 34 na sexta-feira. Ao avançar pelos Estados Unidos, Irma perdeu mais força e foi rebaixado a ciclone tropical. Pelo menos 10 pessoas morreram em território americano. Na Flórida, a limpeza já começou a ser feita em algumas regiões e milhões continuam sem energia elétrica. A previsão era de que o estado fosse devastado, mas o impacto foi menor. As áreas mais afetadas foram Florida Keys e Jacksonville. Na Carolina do Sul, o Irma causou inundações. Agora, como ciclone tropical, ele segue para o Tennessee. No Caribe, o presidente francês Emmanuel Macron visitou algumas ilhas da França, que foram mais afetadas pelo Irma. Depois de criticado pela demora em responder à catástrofe, Macron prometeu ajuda e segurança para a região. Hoje à tarde, um avião da Força Aérea Brasileira voou para a ilha de Saint Martin para resgatar cerca de 60 brasileiros. Em 2 semanas, 370 mil muçulmanos da etnia Rohingya fugiram de Mianmar para Bangladesh. A ONU voltou a dizer que está havendo uma limpeza étnica no país e pediu que o governo de Mianmar pare a operação militar no estado de Rakhine contra a minoria muçulmana Rohingya, que está sendo massacrada. A onda de violência na região começou no fim de agosto, com uma série de ataques de rebeldes Rohingya contra os militares de Mianmar. A resposta deixou pelo menos 400 mortos e levou ao grande fluxo de refugiados muçulmanos para Bangladesh. Os rebeldes declararam uma trégua unilateral de 1 mês. O exército é acusado de espalhar minas terrestres no caminho de fuga dos Rohingya. Nos Estados Unidos, o Congresso rejeitou a proposta do presidente Donald Trump de cortar a verba que financia a pesquisa farmacêutica. Os deputados e senadores americanos também reprovaram o projeto que tiraria dinheiro do órgão que coopera com outros países para combater ameaças globais à saúde. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vocês achavam que o presidente Donald Trump aprovaria tudo o que quisesse no Congresso americano, porque o partido dele, o Partido Republicano, tem maioria na Câmara e no Senado. Certo? Não. Errado. E a prova disso acaba de acontecer mais uma vez em Washington. E isso depois do fim frustrado do programa de saúde de Barack Obama. Pois agora a Casa Branca foi derrotada no corte do orçamento do Instituto Nacional da Saúde. Esse é o órgão do governo que financia a pesquisa farmacêutica. O setor é um gigante da economia americana. Fatura por anos 340 bilhões de dólares. É 1/3 dos gastos mundiais em remédios. Pois bem, como acontece com toda a indústria americana de ponta, os novos produtos são criados apenas com dinheiro privado do governo. O governo entra no jogo e isso garante a supremacia americana no campo das patentes farmacêuticas. E também consegue direcionar pesquisas como a que hoje tem no topo da lista o mal de Alzheimer. Trump queria cortar do Instituto Nacional de Saúde 7,5 bilhões de dólares, mas o Congresso aumentou a dotação em 2 bilhões. Os republicanos votaram com a cabeça nos interesses dos laboratórios e os democratas votaram com a cabeça na pesquisa e nos programas de parceria que os fabricantes têm com as universidades. Essa questão prova mais uma vez que o capitalismo nos Estados Unidos é subsidiado. O governo patrocina as inovações. Sempre fez isso na indústria bélica, na eletrônica, na mecânica ou na aviação. E faz também com os remédios. A indústria farmacêutica americana exporta patentes e os Estados Unidos, eu repito, ganham muito dinheiro com isso. Mas agora ninguém fez muito barulho com essa derrota da Casa Branca. Não interessa tripudiar. Só o New York Times entrou em cheio no assunto, mas sem criticar o lobby farmacêutico, que foi, no fundo, o lobby do Congresso que mandou o presidente Donald Trump catar coquinho.
É assim que o mundo gira. Boa noite. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, uma entrevista ao vivo com o deputado estadual José Américo, do Partido dos Trabalhadores. Olha, o São Paulo vive dias de tensão ao passar mais uma semana na zona de rebaixamento, ocupando a vice-lanterna do campeonato, né, Celso? Quem diria? 19º colocado, Estela. E o São Paulo vai tentando encontrar soluções para conter essa crise provocada pelo péssimo desempenho no Brasileirão. E depois de desavenças entre Rodrigo Caio e o peruano Cueva, a lei do silêncio passou a imperar no centro de treinamentos da Barra Funda. Mas a torcida também faz pressão. Quer a volta de Muricy Ramalho ao clube. Lei do silêncio no São Paulo. A longa reunião entre os jogadores na segunda-feira resultou num pedido por mais privacidade. Eles querem menos gente no vestiário antes e depois dos jogos para evitar o vazamento de informações. No meio disso tudo, ficou decidido não expor os atletas para a imprensa. Nenhum jogador vai dar entrevista coletiva nos próximos dias. Ninguém impôs nada, não tem questão de silêncio, é simplesmente que, às vezes, quando você não tem algo novo a falar, é melhor não falar. A própria entrevista do diretor executivo Vinícius Pinotti não estava prevista. Foi decidida de última hora. A programação oficial só contava com a coletiva de Dorival Júnior na sexta-feira. Mas o dirigente resolveu dar cara à tapa. Demonstrou toda a sua insatisfação pela situação vivida pelo clube, mas fez questão de dar força ao trabalho do técnico Dorival Júnior. A situação é horrível. É claro que a gente está temeroso, a gente é preocupado e focado em tirar o time dessa situação. Quanto ao Dorival, a gente está satisfeito com o trabalho dele. O Dorival é nosso treinador, é claro, não tenha dúvida disso. A gente acredita em continuidade. Na parte política, um abaixo-assinado com 7.500 assinaturas foi entregue na manhã desta terça-feira ao presidente Leco, pedindo a contratação de Muricy Ramalho como coordenador técnico. A princípio, essa medida não faz parte dos planos da diretoria, mas na noite de hoje haverá uma reunião do Conselho Administrativo e alguns de seus integrantes prometem pressionar o presidente para que aconteça assim a contratação de um coordenador técnico. A gente já vinha discutindo isso, tomamos conhecimento das declarações do Muricy. A gente, inclusive, já tinha tido algumas conversas e tudo mais. Então, a gente sabe que ele tem um contrato, já sabia, né, que ele tem um contrato e ele é um cara muito honesto e historicamente cumpre seus compromissos. Muito difícil ele vir oficialmente, mas nada impede que ele nos ajude. Celso, Muricy Ramalho pode ser o salvador da pátria? Já salvou o São Paulo, acho que em 2013, quando o São Paulo estava ali na zona de rebaixamento, e ele conseguiu fazer um trabalho evitando o que seria a primeira queda do São Paulo. Mas o Muricy Ramalho hoje tem contrato com o canal Sport TV, aliás, hoje mesmo, checando essa informação, essa possibilidade dele aceitar o trabalho do São Paulo, ele foi contundente, foi claro, tem um contrato com o Sport TV, não existe a menor chance de eu assumir qualquer coisa no São Paulo. Então, claro que é um sonho da torcida, é um sonho de conselheiros, mas a relação do próprio Muricy com o Leco nunca foi das melhores. O atual presidente do São Paulo foi quem tratou da demissão dele no passado. Quer dizer, então ele viria pelo amor que existe pelo São Paulo, pelo carinho que ele tem pelo São Paulo, mas é algo inviável no momento. São Paulo vai ter que se virar com o que tem. É uma crise complicada, né, Celso? E a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim na noite de ontem com o jogo entre Atlético Goianiense e Bahia em Goiânia. O empate entre os dois clubes manteve o Atlético Goianiense na lanterna da competição com 19 pontos. Veja os gols. O Atlético Goianiense começou melhor a partida contra o Bahia e abriu o placar no cruzamento de Igor para Luiz Fernando. Toque no contrapé do goleiro e 1-0 Dragão. No segundo tempo, o time baiano chegou ao empate numa linda troca de passes. Zé Rafael recebeu de Mendoza, driblou Jean e marcou um golaço. E ficou assim, Atlético Goianiense 1, Bahia também 1. E começou hoje a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, com o show do PSG de Neymar, que atropelou o Celtic da Inglaterra. O Celtic, na verdade, da Escócia. O time francês fez 5-0 no clube escocês, que jogava em casa. Neymar marcou o primeiro
Cavani fez outros 2 gols e o estreante Mbappé também deixou dele numa partida que teve até gol contra do Celtic. Nos outros jogos, o Barcelona venceu a Juventus da Itália por 3-0, revivendo a semifinal do ano passado, que teve vitória dos italianos. O Chelsea e o Bayern de Munique também venceram com goleada de 6-0 e 3-0, respectivamente. E saindo um pouco do futebol, o Comitê Olímpico Internacional realizou hoje em Lima, no Peru, a reunião que confirmou as escolhas de Paris e Los Angeles como sede dos Jogos Olímpicos de 2024 e 2028, respectivamente. Exato, Estela. Depois do Japão, Paris será sede dos Jogos de 2024, seguida por Los Angeles, nos Estados Unidos. Além das confirmações já previstas, as denúncias sobre compra de votos para as eleições do Rio de Janeiro e Tóquio como sedes olímpicas de 2016 e 2020 entraram na pauta no dia da entidade. O presidente do COB, Carlos Arthur Nussmann, teve o passaporte apreendido na última semana por conta da Operação Jogo Sujo e não está presente em Lima. No lugar dele, o COB mandou o dirigente Bernard Heisman. Thomas Bach revelou que o COI pretende fazer alterações no formato de escolha da cidade-sede a fim de evitar mais escândalos. Nós simplificamos este sistema de forma muito clara. Seremos mais proativos, será tudo mais técnico. Uma cooperação estreita entre as cidades candidatas, fazendo com que tenha uma menor necessidade de campanha. Estamos confiantes de que será um grande passo para a prevenção de qualquer tipo de manipulação. A reunião em Lima pretende eleger no decorrer da semana novos membros para o COI, além de um novo vice-presidente que vai substituir John Coates. Celso, muito obrigada. Eu que agradeço. A esgrima é um esporte que foi destaque para o país, para o Brasil no Pan-Americano, mas que ainda é pouco praticado por aqui, poderá ser aprendido de graça por crianças e adolescentes de baixa renda em São Paulo. A parceria entre clubes e a prefeitura foi lançada hoje. Foco, equilíbrio, força para o Pedro, de 10 anos, e para a Eloá, de 72. Saúde, disposição, coordenação. O Pedro treina há 2 anos, graças a uma bolsa dos donos da escola. Já participa de competições nacionais. Eu pretendo ser um atleta olímpico para ajudar minha família. André é mais velho, 14 anos, e além de golpes, aprende também a domar a mente. Eu relaxo a cabeça quando eu venho para cá. Eu paro de pensar o que tem lá fora e só penso o que tem aqui dentro. As aulas de esgrima não fazem distinção entre alto, baixo, gordo, magro, mas ainda são associadas aos ricos, ao esporte de elite. Aqui, nesta academia na Zona Oeste, para ter uma aula por semana, o aluno desembolsa mensalidade de R$ 240. Os materiais são da escola. Hoje em dia, a esgrima é como outro esporte qualquer, né? A coisa que é mais cara na esgrima é o material, só que a durabilidade do material dura 10 anos, por exemplo. Pode até ser mito, mas o fato é que em São Paulo, cidade mais rica do país, existem apenas cerca de 10 centros de treinamento de esgrima. Além de poucos espaços, outro obstáculo poderia ser o valor dos equipamentos. Por exemplo, a espada, cerca de R$ 300, uniforme, R$ 450, o fio de corpo, R$ 120, luvas, R$ 90, tem ainda a máscara, mais R$ 400. Por isso, a prefeitura resolveu popularizar essa prática e abrir a primeira escola pública de esgrima de São Paulo. As aulas para 60 crianças e adolescentes de 9 a 14 anos serão no Centro Esportivo Pelezão, na Lapa, Zona Oeste. As turmas começam já essa semana e, para participar, precisa estar na escola, não necessariamente pública. 3 grandes clubes de São Paulo que estão financiando 100% esse projeto, que é a Hebraica, o Clube Pinheiros e o Clube Paulistano. Então, nós nos associamos, montamos aqui no Pelezão, aqui no Alto da Lapa, e estamos pensando aí, quem sabe, logo logo nós não descobrimos uma nova safra da esgrima brasileira disputando medalha aí nas próximas Olimpíadas. O primeiro mês vai funcionar como teste, e a ideia é oferecer esgrima e esportes como arco e flecha também em outras áreas da cidade. Abrindo isso, espero que abram outras também, não só essa.
Aí vai facilitar e crescer o esporte, né? Acho que é uma porta que se abre. Eu comecei porque eu sou sócia do Pinheiros e desde pequena eu pratiquei esporte lá. Que vai incentivar bastante as crianças a continuarem a praticar esporte, além de educar e mostrar que existem outras modalidades além de futebol, vôlei. Daqui a pouco, Rodolfo Gamberini entrevista o deputado estadual José Américo do PT sobre a crise política. Até já. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Hoje, nosso convidado é o deputado estadual pelo PT de São Paulo, José Américo, que também é presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa de São Paulo. Obrigado, deputado, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Rodolfo. Deputado, na Assembleia Legislativa de São Paulo são 94 deputados. O governo tem mais de 60, tem uma maioria folgadíssima. Folgadíssima. Como é que vocês conseguem aprovar alguma coisa na Assembleia, se é que conseguem? É muito difícil, né? Aprovar alguma coisa na Assembleia é muito difícil, porque, como você disse, a maioria do governo é muito grande, é muito ampla. Na pior das hipóteses, chega a 60 votos, que foi o que eles tiveram recentemente na votação do projeto de que amplia a privatização da Sabesp. Então é muito difícil. O que a gente tem conseguido é, através da obstrução parlamentar, a gente consegue atrasar uma votação, aumentar o número de audiências públicas para trazer o povo para debater os projetos. Mas isso tem resultados concretos para a sociedade? Às vezes sim, às vezes alguma emenda que nós fazemos, né? Então, por exemplo, o caso da Sabesp agora. Houve a privatização, ampliou a privatização da Sabesp. Porque é uma empresa mista, já tinha capital privado. Exatamente. Né? Então, nós fizemos um esforço muito grande para que o projeto ficasse mais claro, para que as regras da privatização ficassem mais claras, para que tivesse mais controle da população. Agora, não conseguimos impedir a votação do mérito. No caso da votação do mérito, passou o mérito, né? Ou seja, foi privatizada uma fatia maior. Exatamente. Então, hoje o governo tem maioria, vai ter a maioria que a gente chama assim política, né? Administrativa. Do controle administrativo. Controle administrativo, porque ele vai vender ações preferenciais, mas vai perder o controle da parte econômica. Então, o capital privado vai ter alguma coisa em torno de 60%, 70% das ações da Sabesp no começo do ano que vem. O objetivo do governador Alckmin com esse projeto é levantar recurso para fazer obra, na nossa opinião, de caráter eleitoral, no final do ano, começo do ano que vem. Por quê, Rodolfo? Porque é o seguinte, nós, inclusive, não entramos no mérito se vale a pena vender ou não a ação da Sabesp. Quer vender a ação da Sabesp? Vende, mas o importante é que esse dinheiro vá para o saneamento básico. São Paulo, a cidade de São Paulo, a metade do esgoto de São Paulo não é tratado. Você tem cidades como a Baixada Santista, por exemplo, Santos, também não tem esgoto tratado. Então, nós queríamos o seguinte, quer vender as ações preferenciais para recolher recursos? Então vamos fazer isso, mas vamos propor aos parceiros privados e à própria Sabesp que invista todo o dinheiro arrecadado, e não apenas 30%, em saneamento básico. Isso o governo não concordou, então a obrigação dele é investir só 30%. Eles pretendem levantar, Rodolfo, 5 bilhões de reais, isso até o ano que vem. Ou seja, um dinheiro que vai ser arrecadado muito rápido e que vai dar para o governador fazer obra aí de natureza eleitoral com o que nós não concordamos. Deputado, nós temos a mesma idade, nós nos conhecemos desde a década de 70, quando éramos contemporâneos na USP. Exatamente. Depois na Folha de São Paulo. E depois na Folha de São Paulo trabalhamos juntos. E no movimento estudantil, o senhor era integrante da Libelu, uma corrente trotskista. Exatamente. E um dos grandes próceres da Libelu, trotskista, era o Antônio Palocci. Exatamente. Como é que o senhor viu essa... Meu amigo durante muitos anos. E senhor, como é que o senhor se sentiu quando viu aquele depoimento dele ao Moro? Muito surpreso, né? Porque o Palocci é um quadro político brilhante, uma pessoa muito inteligente, preparado, uma pessoa que ocupou cargos importantes, né, no país, você sabe, né? Foi ministro, foi prefeito de Ribeirão, foi ministro, sujeito brilhante do ponto de vista intelectual, grande capacidade política. Infelizmente, chegou ao ponto que chegou, é muito triste, né? Mas por quê? Triste. O que passou pela cabeça dele? Eu acho que a pressão que ele sofreu, né? Nós estamos vivendo acho que nós estamos vivendo num ambiente de exceção, né? Exceção. Existe uma verdadeira ditadura do judiciário. O Moro mantém as pessoas presas em Curitiba,
em prisões preventivas imensas, mas sem, o comportamento sem capacidade do Palocci, de terminar. Desculpe interrompê-lo, mas o comportamento do Palocci, submetido às mesmas situações de temperatura e pressão que o Zé Dirceu, foi completamente diferente do comportamento do Zé Dirceu. Exatamente, claro. Ou do Vacari, você pode falar também do Vacari, né? E também é verdade, as pessoas reagem de maneira diferente. Não quero justificar, acho que o Palocci cometeu um grande erro, isso vai pesar na vida inteira dele, na família dele. Vai pesar na vida do Lula também. Vai pesar, bom, ele precisa apresentar provas. O discurso que ele fez, porque na minha opinião aquilo ali foi menos uma acusação e mais um discurso. Que ele fez, ele foi dar um depoimento sobre a questão do terreno, né, da doação do terreno para o Instituto Lula. E ele foi lá e desancou a falar uma série de coisas, mostra o desespero, né, a fragilidade pessoal dele. Eu não conhecia esse lado, né, a fragilidade pessoal dele talvez fosse muito maior do que a gente imaginava. Na verdade, ele fez um discurso de acordo com o que o Moro esperava, né, inclusive sem valor jurídico, na minha opinião, até porque ele não tinha obrigação, explicando para o telespectador, ele não tinha obrigação de dizer a verdade naquele posicionamento. Então ele falou, ele fez um discurso e todas as coisas importantes, Rodolfo, você pode ver, ele falava assim, o Moro perguntava, o senhor esteve presente? Ele fala, não, o Lula me contou. O Lula me contou. Então eu acho um papel muito triste que ele está tendo, né? Mas infelizmente a gente é obrigado a compreender porque o ser humano às vezes é fraco. Como você mesmo disse, vai pesar sobre a vida do Lula. O partido tem algum plano B, caso o Lula não possa ser candidato à presidência da República por estar inelegível ou preso? Não, eu acho, em primeiro lugar, eu acho que o Lula o PT não tem plano B. A imprensa às vezes consegue um plano B para o PT, uma certa imprensa, né? Mas o PT não tem plano B. Ninguém acredita que o partido a essa altura não pense numa outra saída, né? Eles podiam acertar mais, né? Assim, acertar o nome, não é o Haddad. Não é o Haddad. Não, pode ser. Quando o Lula falou, quer dizer, provocaram ele, presidente, quem são os nomes? Aí ele falou do Palocci, falou do Haddad, falou do Jacques Wagner, falou do Rui Costa. O Rui Costa é governador da Bahia. O Jacques Wagner é ex-governador da Bahia. Aí, então nos ajude a acertar, qual é o nome que o senhor pensa? Eu acho que o PT não cogita isso, até em respeito ao presidente Lula, e também porque nós estamos convencidos, Rodolfo, a eleição sem o Lula é uma farsa no Brasil. A eleição sem o Lula é uma farsa. Mas será uma eleição? Não sei. Eu pessoalmente acho o seguinte, em primeiro lugar, creio que as instâncias superiores, o STJ e o STF, vão ter mais sensibilidade e a própria quarta região do que o Moro, né, em derrubar uma condenação que eu acho fragilíssima. Do ponto de vista jurídico, aquilo que levou ao Lula a ser condenado agora é fragilíssimo. Porque só essa condenação, para explicar para os telespectadores, só essa condenação poderia tirar o Lula da eleição. As outras não dá tempo, né? De ser julgado, tal, etc. Então, só essa que o Lula foi condenado, acho que é fragilíssima, né? O Ministério Público acusou uma corrupção vinda da Petrobras. O Moro tirou da Petrobras e fez a corrupção de outro. Quer dizer, uma coisa assim do ponto de vista jurídico esdrúxula. Eu acho que a quarta região não vai deixar passar. Se ela deixar passar, o STF e o STJ não vão permitir. Outra coisa, quem tem 30% ou 40% das opções de voto não pode ficar fora de um processo eleitoral. Se ficar fora, é fraude. Deputado, agradeço a sua entrevista. Nosso tempo se esgotou. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado. Estela. Notícia internacional. Coreia do Norte rejeita sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU. O embaixador norte-coreano Han Tae-song disse à Conferência de Desarmamento da ONU que os Estados Unidos vão enfrentar a maior dor que já sentiram. No domingo, o país emitiu um comunicado com uma mensagem semelhante. Ontem, as novas medidas contra a Coreia do Norte foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho de Segurança. Elas estabelecem a proibição das exportações de produtos têxteis e limitam as importações de petróleo. As resoluções foram uma resposta ao 6º e mais poderoso teste nuclear do país, no dia 3 de setembro.
Segundo o jornal New York Times, a Coreia do Sul vai criar uma força-tarefa para assassinar Kim Jong-un. A reportagem diz que um dia depois do teste nuclear, o ministro da Defesa da Coreia do Sul, Song Yong-mu, disse a parlamentares que uma equipe especial será organizada em uma chamada Unidade de Decapitação até o fim do ano. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Fique ligado nas novidades que movimentam os clubes brasileiros no Gazeta Esportiva. De segunda a sexta, 6 da tarde.